tá lá, se inscreve, viu? E acompanha aqui essa entrevista, o nosso show pelo YouTube, som e imagem, você pode conferir no seu telefone, no celular, no tablet e também na televisão. Compartilha aí, já chama os amigos, porque vamos falar aqui sobre gasolina, que não está barata. Inclusive, a gente tem sentido isso e o impacto disso é no comércio em si. Eu falo com o Roberto James, ele que é consultor e administrador de empresas, especialista em comportamento do consumidor e também um estudioso do setor de logística, comportamento e consumo. Boa tarde, Roberto James, seja muito bem-vindo aqui ao nosso show de notícias. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco desse mercado confuso, né? Hoje em dia está cada vez mais complicado entender sobre combustíveis. E é por isso que a gente está conversando contigo, não é, Roberto? Porque olha o seguinte, a população sentiu na semana passada, primeiro tivemos um anúncio oficial da Petrobras, com um reajuste aí de 18%, se não me falha a memória, e no mesmo dia que tivemos essa informação, os postos já aumentaram o combustível. E muita gente se questionou com o seguinte, eles vão passar a receber ainda o combustível com reajuste, porque eles nem esperaram fazer uma nova compra com reajuste e já passaram de imediato para o consumidor. Como é que funciona isso? Olha, Sueli, de todos os segmentos de comércio que a gente tem no Brasil, o que menos faz repasses são os postos de combustíveis. Eu vou explicar por quê. Os aumentos, eles são sucessivos, o tempo todo, o etanol. A gente teve um aumento pesado da Petrobras, só que o que não é passado na imprensa é que o etanol subiu vertiginosamente demais nessas últimas semanas, coisa de 30, 40 centavos o litro. E 27% da gasolina é composto por etanol anidro, então toda vez que o etanol aumenta, o preço da gasolina aumenta. Então, às vezes as pessoas esperam, a Petrobras aumentou, não aumentou, será que teve aumento, será que não teve? E aí acaba que os postos ficam represando esses aumentos, esperando que a Petrobras faça um reajuste para eles poderem justificar, já que a população só enxerga a Petrobras nesse grande complexo aí de fornecimento de combustíveis. E aí a gente chega nessa questão de repassar ou não repassar. Como eu disse para você, é um dos segmentos que menos passam preço, e é verdade. A questão desse aumento ter sido repassado no dia do recebimento, ou seja, um dia antes de chegar aos postos, é uma coisa muito simples, é matemática financeira, é administração, é gestão de um negócio. Se o preço que eu vou comprar do meu fornecedor chegou a nível tal que ele vai comer a minha margem, ele vai tirar tudo que eu ganho, né? Muitas pessoas acham que os postos ganham muito do preço final, mas quando a gente pega lá, está lá no site da Petrobras, os postos ficam com menos de 12% do preço total da gasolina. Quando você tem um aumento de 18%, como você falou agora, ou seja, se eu ganho 12% e o preço vai aumentar 18%, isso significa que eu vou ter que colocar dinheiro no negócio. O que um empresário pode fazer para não tirar, não quebrar, na verdade? Ele pega lá aquele estoque pequeno dele, remunera esse estoque, já considerando esse aumento do fornecedor, e começa a vender. O posto, agora o dono do posto vai comprar uma Hilux, vai comprar um lanche. Não, na verdade não. Ele vai utilizar aquele dinheiro que o consumidor paga a mais para comprar produto no fornecedor. Isso é uma operação, Sueli, que quando a gente vai para a Petrobras, a gente fala de milhões. Aí sim, algumas distribuidoras, como a BR Distribuidora, que hoje se chama Vibra, o maior lucro que ela teve no ano passado foi visto de inventário de produtos. Ou seja, ela ganhou muito. Por quê? Porque ela estava com estoque muito alto, houve um aumento de preços, aí ela remunerou o seu estoque. Então, no caso dos grandes agentes desse negócio, essa remuneração de estoque pode trazer lucro. No caso do posto, que em média são 40, 60 mil litros máximo de estocagem, é muito difícil um posto desse oferir lucro com essa atitude, né? Com essa questão de você antecipar o aumento do fornecedor. Veja bem,
Quando os aumentos são menores, são pequenos, dificilmente você vê um posto repassando. Eles ficam ali juntando, esperam uma oportunidade de mercado para poder subir os seus preços. O Suelen e também o Luciano Silva, você de casa, você que está, que tem condições de fazer alguma pergunta, pode fazer, né, Suelen, através das nossas redes sociais, qualquer uma pergunta para o Roberto James com relação a essa coisa de aumentos, do combustível, do pãozinho, do picolé. Você fica à vontade. Quais são as redes sociais que podem, inclusive no WhatsApp aqui do programa? O WhatsApp é o 2020-0097, 2020-0097. A turma aí, taxistas, motoristas por aplicativos, a turma que realmente está sentindo esse aumento. Você que faz parte também, que é consumidor de combustível, e todos somos consumidores indiretamente, porque a gente recebe frete, a gente recebe produtos, então a gente tem sentido esse impacto. Tem alguma pergunta para o consultor Roberto James? Manda aqui pelo 2020-0097 ou então pelas redes sociais da 97 FM Natal. Estamos ao vivaço no YouTube e também no Facebook. Roberto James, eu queria perguntar-lhe o seguinte: essa semana, no sábado, o presidente Jair Bolsonaro comentou que o Brasil tinha uma das gasolinas mais baratas do mundo. Quando a gente compara o Brasil com outros países, como é que a gente está nesse cenário? O presidente trouxe aqui uma informação verídica ou ele quis aí colocar panos quentes nessa situação? Olha, nós temos a água mais barata do mundo, nós temos o ar mais barato do mundo. O nível de comparação do presidente, claro, eu entendo o governo está desesperado, porque já faz anos que ele está tentando baixar esse preço da gasolina e ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque todo o sistema, todo o complexo de produção, armazenamento e distribuição de combustíveis foi feito para que não houvesse concorrência. Ele foi composto, ele foi criado para que uma empresa apenas abastecesse o Brasil inteiro. A partir do momento que você tem toda essa logística voltada para uma empresa, como é que a gente vai ter concorrência? Espera-se tanto dos 42 mil postos que gerem concorrência, só que ele fica com a menor parte do bolo. A grande parte do bolo fica com os impostos, com a Petrobras, governo do Estado, governo federal. Esses são os maiores sócios do negócio do combustível. Esses são as pessoas que a população deveria estar cobrando. E o governo federal está sendo cobrado, porque ele é um governo que ele atende muito às redes sociais, então a cobrança está sendo muito forte. É um ano de eleição, ele vai ter que chegar lá, vai ter que falar. Algumas mudanças foram feitas. Então, assim, quando ele fez essa comparação, os grupos do WhatsApp explodiram com diversos preços e tal. Uma vez eu respondi um grupo desse, quando ele me mandou o preço da Dinamarca, que a coroa dinamarquesa é muito parecida com o real no valor. E aí eu fui lá, fiz a minha pesquisa e descobri que o trabalhador dinamarquês ganha em média 305 mil coroas dinamarquesas por ano. Nossa, aí, eu já por tinha. ano. Esse é o trabalhador básico da Dinamarca. Então, se ele ganha 300 mil por ano, ele ganha o quê? Ele ganha aí uns 25, 22 mil reais ou coroas dinamarquesas por mês. E eu te pergunto, Sueli, se a gente tivesse um salário médio de 20 mil reais, a gente estaria discutindo Com o preço da certeza gasolina? Não. Então, seria um trocado para todos nós, não é? Esses outros países não tem que se discutir. Quando a gente pega essa listagem de países, a gente tem que separar quem é produtor, quem não é, como é que é a logística, como é que é a formulação de preços. Porque aqui, Sueli, eu vou tentar resumir para o ouvinte e para quem está nos assistindo de uma forma bem simples. Olha, eu peguei uma empresa estatal, peguei toda a minha reserva de petróleo e dei para essa empresa explorar e vender para os brasileiros. Só que essa empresa, eu precisava de dinheiro para essa empresa. Então eu vou botar um sócio aqui. Aí vendi as ações dessa empresa no mercado, dizendo, comprem minhas ações, que vocês vão ficar ricos, vocês vão ganhar muito dinheiro. Beleza. Vendeu as ações dessa empresa, que é estatal, é a Petrobras. Aí, de repente, com o barril do petróleo subindo muito alto, aquelas pessoas que investiram dinheiro nessa empresa querem o seu retorno, nada mais justo. Por que eu vou ser um investidor na Petrobras e vou querer fazer ação social com a população? Quem tem que fazer isso é o Brasil. E hoje o governo brasileiro está nessa sinuca de bico. Qual é a sinuca de bico? Eu preciso atender o povo brasileiro, eu preciso atender os acionistas. E agora, o que eu faço? Nessa conta, só quem paga é o consumidor. É ele que paga. Então, assim, é importante que o consumidor conheça direito o mercado, entenda quem são os agentes, para a gente não ficar batendo na porta errada.
Olha, com todo respeito aos revendedores de combustíveis, tá? Os donos de postos de combustíveis, eu costumo usar a seguinte analogia. Você reclamar para um dono de um posto de combustível do preço da gasolina é a mesma coisa que você chegar numa loja de um supermercado e brigar com o caixa porque a carne está cara. Não vai resolver. Não é ela, não é a pessoa que tem essa gestão. Se hoje um dono de um posto disser assim, tá bom, eu vou fazer ação social, não vou mais ganhar dinheiro não. Vou pagar todos os meus custos e não quero lucro nenhum. Sabe quanto é que baixa a gasolina? 50 centavos. Eu tenho até uma pergunta aqui da audiência no nosso YouTube, perdão. Fábio Teixeira pergunta o seguinte para você, Roberto. O que você fala em relação à forma prepotente, ele coloca aqui, dos órgãos reguladores como o PROCON, que tratam os revendedores e os jogam à população como se fossem bandidos? Como é que você vê essa situação dos órgãos que fiscalizam os postos? Eu prefiro acreditar que é falta de informação. Eu prefiro acreditar que essas pessoas estão tão desesperadas para ajudar os consumidores brasileiros que eles não estão entendendo como é que funciona o mecanismo, né? Como é que funciona a dinâmica. É muito fácil você chegar aí num posto de combustíveis e chegar lá e bradar, eu vou multar você, eu vou fechar você, mas eu não vi ninguém chegando na Petrobras. As pessoas questionaram por que os postos de combustíveis aumentaram os seus preços no estoque antigo, mas ninguém foi lá na Petrobras, bateu na porta dela e disse, ô Petrobras, quanto você tem de gasolina aí para você estar aumentando agora esse em 60, 70 centavos o litro? Você consegue imaginar quanto a Petrobras tinha armazenado no seu estoque? Ou ela zerou? Será que ela zerou todos os seus estoques? Aí chegou gasolina nova nos estoques dela e aí ela fez o aumento? A realidade que a gente sabe é que não. Mas a corda sempre quebra no lado mais fraco. Mas por quê? Porque o consumidor não sabe a quem recorrer. O consumidor não sabe que ele pode ir nas redes sociais e pode dizer, olha, não é o posto, o problema não é o posto. O posto é tão frágil nessa cadeia quanto os consumidores. E falta o PROCON, os PROCONs, eu vi o PROCON de São Paulo fazendo mal, nós vamos prender, vamos prender. Quantos donos de padaria são presos quando o pão aumenta? Quantos donos de supermercados são presos quando o leite, a cerveja, o arroz, o feijão aumenta? Eu nunca vi esse pessoal chegar lá no mercado e dizer assim, olha, quanto de estoque você tem aí, por que você subiu de preço tendo esse aumento aí do seu fornecedor? Não chega. Por quê? Combustível é sensível, o governo tem que dar satisfação porque ele é sócio da Petrobras e aí a população cai em cima dos postos de forma errada. E eu prefiro acreditar que no caso dos PROCONs a gente está falando de falta de conhecimento. Porque se eles sabem desse processo e mesmo assim vão a um posto fazer todo esse estardalhaço, é buscando mídia, é buscando parecer que está fazendo algo pelo consumidor. O consumidor, como não entende, não tem a obrigação de entender, acaba engolindo essa corda, ficando chateado e acaba sobrando para os postos de combustíveis. O Ministério Público também impactaria nessa questão sua, Roberto, de fiscalizar, mas calma, vou perguntar e você vai responder depois do intervalo. A gente vai no break e volta já, você fica ligado. Mas eu também tenho uma pergunta, porque está muito nas redes sociais, é uma coisa misturada com política, que o pessoal diz, olha, e grupos políticos colocam assim, nós estamos pagando caro, viu, Roberto James? E pergunta assim, nós estamos pagando caro devido àquele problema da Passadema, né? Da refinaria de Passadema, isso mesmo, lá nos Estados Unidos. Então nós estamos pagando por conta de governos passados. Existe isso? Bom, você vai responder depois do intervalo, já são 12h21. Está falando conosco sobre essa questão dos reajustes de combustível e o que isso tem impactado, as demais versões, e a gente estava falando aqui antes do intervalo, qual é o papel do Ministério Público nessa fiscalização? Quando lhe perguntei sobre o papel do PROCON, Roberto, você comentou que poderia ser uma questão de falta de conhecimento, porque existem diversas nuances nessa questão. E quando a gente fala do Ministério Público, tem sido uma atuação, no seu ponto de vista, como é que tem sido a atuação do Ministério Público? Olha, nesse caso, o Ministério Público ele tem que atuar quando há uma quebra de lei, ou seja, quando há algum risco para a sociedade, de alguma forma, um acontecimento de um crime.
Nesse caso, a gente tem, pela liberdade, pela Constituição brasileira, a gente tem tanto os donos de postos como de qualquer outro comércio tem um livre, a liberdade de preços, né? Ele pode trabalhar, na verdade, com a quantidade, os produtos, claro, respeitando a ordem, respeitando os momentos, ele pode trabalhar de forma livre em relação à precificação de seus produtos, né? Nós vivemos numa democracia, num Estado de direito que permite que o empresário possa ferir lucro, né? Então, assim, não acredito que um órgão como o Ministério Público possa entrar nesse debate de estoques, de margens, né? Ou seja, eu pelo menos não consigo enxergar onde eles poderiam entrar aqui nessa questão. Olha só, essa pergunta do Ministério Público foi feita aqui por Sérgio Luiz e agora eu vou para a pergunta de Murilo Coelho. Ele diz o seguinte: privatizando as refinarias brasileiras, como o governo poderá baixar o preço do combustível que ele tanto fala? E ele comenta que viu isso lá na Bahia recentemente. Olha, a Bahia é um caso extremo, né? Porque houve a privatização da refinaria da Bahia e a liberdade de preços, né? Essa lei que a gente entende que as empresas podem trabalhar com o preço que elas entenderem, fez com que o preço da Bahia fosse reajustado R$1 antes desse aumento da Petrobras. Então, a gente tem um problema sério na Bahia, porque a forma como o governo pretende vender as refinarias, tornar o mercado competitivo, é um método que vai demorar um pouco, né? Porque ele precisa fazer com que essas refinarias compitam, façam competição, né? E agora, no caso da Bahia, não tem competição com as outras refinarias da Petrobras, e ela não consegue competir, ela atende o mercado 100%, e aí acabou que criou-se esse problema. Então, a privatização simples e pura, não. A gente tem que dar um jeito de melhorar a concorrência. Somente a concorrência pode fazer com que o preço baixe do combustível. O amigo ouvinte, você está no Show de Notícias na 97 FM, a gente conversando aqui com o Roberto James. Roberto, a gente vê muito nas redes sociais, passei lá na Paraíba, o combustível está mais barato, 30, 40 centavos. Aí eu vi uma vez, faz tempo já, eu acho que o ano passado, você falando, explicando isso aí. Vamos dizer o seguinte: quantas refinarias, quantas de álcool tem aqui, como é que se diz? Usinas de álcool tem no estado do Rio Grande do Norte. Quantas usinas tem lá na Paraíba? É devido a isso aí, ao etanol, que tem mais usinas lá na Paraíba, por isso que às vezes é mais fácil o proprietário de posto baixar o combustível de lá com relação ao combustível aqui do Rio Grande? Exatamente. O caso da Paraíba, você tem dois fatores. O primeiro é que o preço de pauta, que com a PEC dos combustíveis isso vai acabar, né? Mas enquanto não acabar, esse é um diferencial. Quando o preço de bomba é mais barato, certo? Ele acaba que o imposto é mais barato e chega nas bombas mais barato. Mas o principal fator de concorrência da Paraíba para o Rio Grande do Norte é justamente os 27% de etanol anidro. Nós estamos falando de 10 a 12 usinas que tem na Paraíba, e você tem 3 aqui que muito mal atendem o mercado. Atende, né? Muito mal. As 3 usinas muito mal atendem ao mercado potiguar. Exatamente. E lá na Paraíba tem quantas? São mais de 10. Mais de 10. Aí quando o Rio Grande do Norte quer comprar etanol do estado, o estado da Paraíba, para se proteger, para que ele não perca essa competitividade de preço, o que ele faz? Ele aumenta a alíquota para transferências entre estados e faz com que o etanol saia muito mais caro. Tá bom, a usina pode vender, mas para outro estado vai sair muito mais caro, porque ele quer incentivar que as usinas da Paraíba vendam dentro da Paraíba e mantenham esse preço, mantenham uma oferta de produto muito alta, e quando você tem uma oferta de produto mais alta do que a sua demanda, o preço cai. O impacto é grande. Se a gente for olhar aí em R$1, nós estamos falando de quase 30 centavos de diferença. Então, se a Paraíba consegue fazer o etanol R$1 mais barato, ele tem 30 centavos aí na gasolina mais barato. Geralmente é essa a diferença que a gente encontra. Olha só, Jota acabou fazendo a mesma pergunta de Adilson aqui no WhatsApp, 2020-0097. Quem está aqui perguntando também é Edson Joaquim, que pergunta o seguinte, viu? Você acha que a falta de investimento em refinarias poderia ter amenizado as altas dos combustíveis? Olha, exatamente isso. Exatamente. Hoje o Brasil, ele é produtor, ele exporta petróleo, ele produz muito mais do que ele consome.
só que ele não consegue refinar. Então, depois daquele problema que a gente teve, o Jota falou sobre Passadina, né, os investimentos errados que a Petrobras fez. Nós temos uma refinaria aqui no Pernambuco, em Abreu e Lima, que é na cidade de Pojuca, né, no Porto Suape. Temos uma refinaria lá que é um grande elefante branco. Era uma refinaria que era para ter custado 2 bilhões e acabou mais de 14 bilhões, e a refinaria não está preparada, não está pronta ainda. Então, o Brasil ele não investiu em refinarias por 2 motivos. Primeiro, ineficiência, né, dos governos anteriores, que não previram que isso poderia acontecer. E segundo, quando você coloca uma política de paridade internacional, o que é a política de paridade? Quem está ouvindo a gente aqui que não sabe. É o seguinte: se o petróleo lá fora está X, eu vou remunerar o meu petróleo no mesmo preço internacional. É essa a política. Gasolina lá é 10, aqui vai ser 10. Pronto, acabou, quem quiser que compre. Essa é a política de paridade. Quando o governo do Temer instituiu essa política de paridade junto à Petrobras, aí fica a pergunta: poxa, para que eu vou investir numa refinaria aqui se eu posso comprar um navio lá da China, da Rússia, dos Estados Unidos e trazer para cá? Pô, não preciso investimento nenhum. Esse dinheiro que eu vou gastar fazendo uma refinaria, eu compro de produto e ganho, e vou ganhando meu lucro. Então, essa política de paridade impediu as refinarias de serem construídas ou investimentos em refinarias, né? E o outro é esse monopólio da Petrobras. Poxa, se eu tenho um monopólio forte da Petrobras, veja o que aconteceu agora. A Bahia subiu um mês antes os preços dos combustíveis e a Petrobras não subiu. Aí ficou a diferença. Tem empresas que não passavam, que desciam com seus caminhões para o sul do país e não abasteciam na Bahia, porque o preço estava muito diferente. Então, esse tipo de ação fez com que, exatamente, a gente não investiu em refinarias, a gente não tem oferta de produto. Lembra, senhora, que eu falei agora há pouco, quanto maior a oferta, menor o preço? Esse é o problema, a gente não tem oferta de produto, depende lá fora. Quando vai comprar lá fora, o dólar alto, o Brasil, né, essa guerra agora com a Ucrânia, que fez o preço do barril estourar de passar de $130, tudo isso impulsionou nessa crise que a gente está vivendo agora. Inclusive, a gente vai falar no programa de hoje sobre novos capítulos dessa guerra e o impacto disso aqui. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista com o Roberto James, que é consultor especialista em comportamento do consumidor, e já a gente retorna, porque a gente é café. E a gente quer saber, estamos aqui com o nosso especialista em consumo, Roberto James, o que a guerra provocada pela Rússia na Ucrânia pode impactar no preço do combustível? Olha, totalmente, né? A gente viu durante a pandemia que o sistema de fornecimento global, ele é mundial, ou seja, hoje o Brasil depende de vários insumos de diversos países, assim como os Estados Unidos, assim como a Europa, assim como a Rússia, assim como a China. Então, assim, não existe um país que seja totalmente independente, que produza de tudo e que consiga viver independente, né? Então, visto isso, os países, eles terceirizaram muito de sua produção jogando pelo mundo, e qualquer que seja o abalo nesse complexo logístico mundial, isso vai influenciar diretamente nos seus preços. A gente viu aí o caso da pandemia, a gente viu o caso do canal de Suez, que ficou 13 dias fechado, onde quase 23% de toda a produção mundial passa naquele canal. E aí você agora está tendo a questão da Rússia e da Ucrânia. O que está mais impactando a Rússia são as sanções, né? O que está trazendo mais esse impacto? O petróleo subiu imediatamente quando houve a primeira invasão da Rússia, né? Mas isso é uma questão especulativa. A gente tem que entender que muito desse preço ele é especulativo, né? Quando se noticia que o barril de petróleo está a $100 hoje, ele é para uma compra futura, ele não é o barril de hoje, né? O barril de hoje já foi comprado. Então, assim, é muita especulação. Quando você tira dessa especulação, aí você vai para os receios. Hoje, qual é o grande problema? A Rússia, ele é o 6º, se eu não me engano, maior reserva de petróleo do mundo, mas ele é o 3º maior produtor, ou o 2º maior produtor. E aí o que acontece? Ele fornece muito petróleo para o mundo, muitos produtos refinados para o mundo, e acaba que as pessoas ficam dependentes. Olha só o impacto que a gente vai ter na nossa agricultura, só porque quase 1/4 dos nossos fertilizantes vem da Rússia. Que pela Rússia ela continuaria vendendo, né? Mas as sanções
impostas pela ONU, impostas pelos Estados Unidos, acaba afetando o nosso poder de compra também. Olha só, Roberto, tivemos aqui a aprovação e a sanção pelo presidente de um novo projeto de lei que fixa a cobrança de ICMS para os combustíveis e zera aqui o PIS/COFINS para óleo diesel. O que foi uma medida, um bom projeto de lei, uma boa lei para o brasileiro, essa lei aprovada recentemente? Olha, é um avanço. Dizer que isso vai resolver o problema não vai, mas é um grande avanço. O que resolveria o problema, então? Vamos falar primeiro desse PIS/COFINS. Olha, isso já aconteceu o ano passado, o governo zerou esse PIS e COFINS e depois voltou a cobrar novamente. Como os impostos federais, eles são nominal, ou seja, são valores, não são percentual, ou seja, ele vai cair 35 centavos no óleo diesel. Aí vem aquela velha pergunta do consumidor. Poxa, mas para subir você sobe imediatamente, mas para baixar, como é que você faz? Fala, olha, eu tenho o meu estoque comprado com 35 centavos do PIS do diesel. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou perder esse dinheiro, vou passar esse desconto agora na bomba, vou esperar receber, vou receber um produto, mas eu ainda tenho no meu estoque. Faço o preço médio, a pressão está tão grande em cima dos postos que tem posto que nem recebeu o produto e já está repassando essa baixa. Só para não ter um fiscal do PROCON, só para não ter um atrito com o seu consumidor. A verdade é essa. Então, quando o governo abre mão de receita, ele precisa puxar em outro lugar. Ele não pode simplesmente abrir mão de imposto. Então, o brasileiro vai pagar menos imposto no diesel? Vai. O brasileiro vai pagar menos imposto? Não. Ele vai pagar essa conta em algum lugar. A outra ação, que talvez seja o maior avanço que a gente teve nos últimos 20, 30 anos, foi um desejo que o governo tinha de unificar as alíquotas de ICMS. Porque existe uma briga muito grande em relação ao ICMS. Quando você pega gasolina do Rio Grande do Norte e vai vender na Paraíba, o Rio Grande do Norte quer os 29% e a Paraíba quer os 29%. Então fica inviável. Quando você unifica essa alíquota e transforma a mesma regra que existe para os outros produtos, qual é a regra dos produtos? Uma parte fica com a origem e outra parte fica com o destino. Que é isso que o novo projeto está trazendo. Isso vai fazer com que os estados possam competir uns com os outros. O Rio Grande do Norte vai ter ganho com isso. Por quê? Porque a gasolina que é produzida em Guamaré, ela pode abastecer Paraíba, parte grande do Ceará e ainda pode entrar no Pernambuco competindo. Vai ser bom para o Rio Grande do Norte, vai ser bom para Paraíba, vai ser bom para Pernambuco e para o Ceará também. Certo? Então, esse tipo de alíquota, essa unificação, diminui também a questão da sonegação, né? Porque a sonegação é feita para não se pagar imposto. A partir do momento que você simplifica, você diminui, você coloca alíquotas muito parecidas, ou seja, alíquotas iguais, valores iguais, o que é que vai acontecer? Isso diminui o impacto da sonegação. Então as pessoas não vão arriscar muito, porque quando a diferença é muito grande, vale a pena se arriscar. Quando não é, aí você vai pensar, poxa, eu vou me arriscar por um valor tão baixo, uma diferença tão pouca. Não, eu prefiro comprar já com essa alíquota correta. Olha só, por aqui no nosso chat no YouTube da 97, Fábio Lucena, Nascimento Silva, que fala aqui que na rua, na Avenida dos Caboclinhos, em Nova Natal, em frente à igreja dos Mormons, tem uma cratera desde janeiro, que só tem o cavalete. Atenção aqui, Secretaria de Obras, inclusive. Muito bom esse registro, obrigada por sua participação. Vou fazer aqui, olha, a pergunta de Álvaro Fernandes, que diz o seguinte: que tal o governo, como acionista majoritário, propor no Conselho de Administração acabar com o PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, não é isso? E não dolarizar mais a commodity, mesmo que os acionistas majoritários gritem. Qual a sua opinião sobre isso, Olha, Roberto James? Eu acho que essa era uma saída. O que o governo precisa para acalmar o mercado, o que o mercado de investimento precisa? Previsibilidade. Sim. Se ele sabe o que você vai fazer, ele consegue fazer uma previsão e consegue saber se ele vai ganhar dinheiro, se ele vai investir ou não. O problema quando você dá à Petrobras a liberdade de fazer o preço que ela quiser e você fica por trás dizendo não faça, não aumente, agora não, estou em eleição, o que eu faço? Não faz. Esse tipo de puxa e traz faz com que o mercado fique instável. Se o governo chegasse agora como acionista majoritário, criasse uma regra ampla, clara e dissesse para os acionistas, amigos, é o seguinte, você tem a ação da minha empresa, mas quem manda sou eu. Você quer continuar com a ação
olha, a nova regra de preço é essa. Se não quer, me venda a ação de volta, vá-se embora, vá investir em outros lugares. Essa era uma atitude que, se ele ficasse, ele ia resolver o problema com o mercado. O acionista que comprasse a ação da Petrobras já sabia que ele não vai ter a paridade internacional, então ele já sabe. Hoje, o que é que se diz para o acionista? O preço é livre, quem manda é a Petrobras. Quando eu compro uma ação, eu estou achando que vou ter essa liberdade. Que na prática não está acontecendo. E o governo poderia, eu vou até entrar mais nesse assunto, que eu tenho dito, onde eu passo, eu falo, olha, petróleo não pode ser comparado com uma Coca-Cola, não pode ser comparado com uma cerveja, com um chocolate, com uma blusa, com um sapato. Não é. Petróleo é energia. Energia é competitividade, energia é crescimento. Então o governo precisa entender que não se trata de um negócio como um negócio qualquer. Petróleo tem que ser encarado como uma estratégia energética para o país crescer. Então eu posso abrir mão de certos ganhos do petróleo para fazer o país crescer. 80% dos produtos andam em cima de um caminhão. Eu estava com o pessoal da Volkswagen recentemente, eles foram para um treinamento no Rio e eles disseram, olha, se está aqui é porque chegou de caminhão. O que tiver aqui em cima dessa mesa, chegou de caminhão. Mesmo que venha de navio, precisa de um caminhão para levar, mesmo que venha de trem, precisa do caminhão para fazer a ligação. Então a gente precisa entender isso, o governo precisa despertar para essa questão energética e entender o seguinte, vamos fazer o seguinte, Petrobras não vai ser mais uma empresa que vai ter ações da bolsa como a Apple, como a Microsoft. Não. Ela vai ser uma empresa estratégica do Brasil, energética, e a gente vai levar essa mensagem ao mercado. Quem quiser comprar ação já sabe como é que funciona, entra se quiser. Ô, Roberto, bem essa pergunta eu gostaria que você fosse bem sucinto, para a gente já estar no final, é com relação, ultimamente, com essa guerra e o aumento dos preços no combustível. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fala muito que o Brasil é autossuficiente. O Brasil é autossuficiente no petróleo? Olha, o Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo, em extração de petróleo, graças ao pré-sal, graças à mudança na lei que permitia antigamente qualquer poço perfurado no Brasil tinha que ter uma participação mínima da Petrobras de 30%. Essa lei caiu e hoje a exploração ultrapassa. O que a gente não tem é capacidade de refino, é de pegar esse petróleo e transformar em gasolina, em nafta, em plástico, em outros produtos. Só para você ter uma ideia, Jota, o Rio Grande do Norte já chegou a 110 mil barris processados por dia. Se a gente for lembrar no meio do ano passado, a OPEP elevou a produção em 400 mil barris dia. E o Rio Grande do Norte já chegou a 100 mil. Nos anos 90, quase um quarto do que a OPEP liberou agora. Ou seja, isso foi deixado pela Petrobras, porque ela precisava concentrar o seu foco no pré-sal, e a gente tem uma capacidade da refinaria de 39 mil barris. Ou seja, a gente consegue extrair 100 e a gente consegue refinar 40. E vai consumir quanto? Consome muito menos que isso. Muito menos. O Rio Grande do Norte consome menos. Por isso que é importante, porque é o seguinte, quando eu pego o petróleo do Rio Grande do Norte e mando para outra refinaria, eu não tenho imposto em cima disso. Petróleo, alguns minérios e o ouro são os outros produtos que não têm ICMS entre estados. A gasolina tem, o diesel tem. Então o Rio Grande do Norte deixa de ganhar dinheiro por causa disso. Porque hoje a gente deve estar numa produção de 24 a 25 mil barris por dia de extração e a gente não consegue nem refinar isso. Então a gente está perdendo, o Estado está perdendo com isso. Olha só, você conferiu a entrevista com o consultor especialista em comportamento do consumidor, Roberto James. Roberto, quem quiser trocar uma ideia com você, muita gente está participando aqui do nosso chat no YouTube, Cosme Maia, Priscila Brasil, concordando com você, inclusive. Quem quiser acompanhar e conversar com você, faz como? Você tem redes sociais? Isso. Olha, me procura no canal da RJ, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem muitos vídeos explicando sobre isso. Se você tem um comércio, se você tem uma empresa, um post, quiser fazer parte da lista VIP que eu tenho no WhatsApp, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ou mandar um recado lá no YouTube e você vai receber notícias diárias, vai receber diário. Eu queria só, para encerrar, mandar um abraço aqui para a Fabíola Luceno, o amor da minha vida, ela está aí prestigiando, assistindo aqui o nosso programa, e agradecer vocês e que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem para a gente conversar sobre esses assuntos.
Muito obrigada por sua participação aqui no nosso show de notícias. Agradecer você que está aí do outro lado acompanhando também. Fique ligadinho aqui na 97 para ouvir mais informação, mais show e muito mais música. Bom, agora 12 horas, ou melhor, 13 horas mais 3 minutos, 13 e 3, a gente já tá ficando por aqui. Tem mais uma informação, não? Só na hora de dizer tchau mesmo? Olha só, deputados gastaram mais de 1 milhão com táxi aéreo em 2021, viu, Jota? Só pra gente encerrar aqui, Encerra com 1 essa milhão notícia. e 300 mil de verba pública com fretamento e alocação de aeronaves. No total, 34 parlamentares usaram o serviço. A despesa mais alta registrada chegou a 42 mil pelo frete de uma aeronave. A gente lembra que isso aqui não é ilegal, mas quando a gente fala do Brasil, algumas coisas, alguns gastos poderiam ser evitados, não é mesmo? E isso poderia começar, quem poderia começar a dar esse exemplo é a turma do Legislativo também. Então, mais de 1 milhão aqui de verba pública destinada a fretamento e locação de aeronaves. Bom, minha gente, a hora certa, repito, 13 horas mais 3 minutos e meio. Luciano Silva, você fica na programação, né, meu irmão? Isso mesmo, já volto com muita música. Olha, gente, só lembrando, vocês sabem que dia é hoje? Hoje, 14 de março, é o dia do vendedor de livros, dia também dos animais e o dia nacional da poesia, J. Harris. Você gosta de poesia? Já mandou aquelas poesias assim quando você Eu sou um verdadeiro poeteiro, eu saí poeta comigo mesmo. Você deixei, sei fazer poeta demais, eu sei fazer poesia demais já. Bom, meu irmão, o Célio Lobato, você vai voltar com a gente amanhã, meu dia, se Deus quiser, né? Sérgio Luiz parabenizando aqui a nossa entrevista, ou seja, a Roberto James. Agradecer a você, viu, pela audiência, agradecer a você pela paciência e dizer que amanhã a gente se encontra, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Valeu, um abraço pra todo mundo. Amanhã a gente volta. Tchau, gente.